A Câmara dos Deputados aprovou a criação da Agência Nacional de Proteção de Dados, a AGPD. Na prática, a antiga autoridade ganha mais força, mais autonomia, passando a ter patrimônio próprio e independência decisória sobre a ala do Ministério da Justiça. O objetivo é aperfeiçoar a fiscalização da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e com essa mudança, a agência terá mais poder para monitorar como empresas, como redes sociais, coletam e armazenam as nossas informações pessoais. Essa medida também prevê a criação de 200 cargos para especialistas que serão preenchidos por concurso público. Essa estrutura será fundamental para aplicar regras como o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, que exige mais rigor das plataformas na remoção de conteúdos impróprios, o ECA Digital, como vem sendo chamado. Esse texto segue agora para a análise do Senado. É sobre isso que a gente fala agora em mais uma entrevista aqui no Radar. Conversamos com o professor de Direito Digital da FIAP, professor Márcio Cotts. Bem-vindo com a gente. Ótima tarde para você. Professor, qual que é a diferença no dia a dia, para a gente começar esse papo, de termos uma Agência Nacional de Proteção de Dados no lugar de uma autoridade, né? Por que essa autonomia administrativa e financeira é importante para a proteção dos nossos dados? Bom, Roberta, a sua colocação ela já começa a responder a própria pergunta, né? Ela tem uma autonomia maior. Na verdade, essa medida provisória, que venha eventualmente se transformar em lei, ela vem corrigir um desvio técnico, né, e estrutural, desde a época do debate da então Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que foi quem justamente criou na época a autoridade, né? O que se discutia era justamente a falta de autonomia, tanto do sentido orçamentário, estrutural e fiscalizatório. Lembrando que, no caso da LGPD, que é uma das funções da agência, ela também se aplica ao próprio governo, né? Então, a ideia era justamente que o órgão tivesse uma autonomia, coisa que até então a autoridade não gozava de plena liberdade, assim como a agência passa a ter agora. A LGPD já existe há muitos anos, né? Alguns anos, mas muita gente ainda não sente que os dados são comercializados livremente. Com os 200 novos cargos de especialistas que estão previstos, a gente pode esperar uma fiscalização mais agressiva, punições mais rápidas para empresas que vazam dados? Na verdade, essa autonomia que a autoridade passa a ter dá essa possibilidade, né, de um viés fiscalizatório muito mais forte. A própria criação dos 200 cargos, de uma certa forma, também gera uma obrigação financeira e esse órgão ele vai ser financiado também pelas multas que serão aplicadas. Então, nesse sentido, é muito provável que o número de fiscalizações aumente, tanto para a iniciativa privada quanto para o próprio governo. Quais são os tipos mais frequentes de vazamento de dados? Só para a gente ter uma ideia, né? A gente acompanha tantos tipos de golpes, ainda pessoas que com muita facilidade têm os dados vazados, roubados, conseguem fazer empréstimos no seu nome, colocar contas em banco no seu nome, com todas as tecnologias e burocracias na hora de uma comprovação. Isso ainda acontece, o uso de inteligência artificial, né? Isso ainda acontece com tanta frequência, né? Qual que é o maior tipo aí de venda de dados e compartilhamento de dados inadequados que ainda acontece? Na verdade, essas questões de vazamento de dados, elas tanto ocorrem por iniciativas de criminosos que invadem sistemas e banco de dados para a obtenção desses dados, como às vezes falha dentro do sistema de segurança, dentro da própria organização, dentro da própria empresa ou até mesmo do governo, porque já houve vazamento de dados pessoais por parte de órgãos do governo, né? Em outras palavras, a fragilidade tanto pode vir de dentro, quanto eventualmente tentativas de invasão que venham de fora. Só lembrando que essa lei ela não trata só de vazamento de dados, mas também trata do uso indevido do dado. Então, mesmo aquela empresa que não vazou o dado, mas usa o dado de forma indevida, assim como o governo, passa a ter a possibilidade de ser fiscalizado e autuado.
E aí um dos pontos dessa medida provisória que a gente até comentou agora há pouco é a fiscalização do ECA Digital, que vem sendo amplamente discutido, ganhou muita força no ano passado. De que maneira essa nova agência poderia obrigar redes sociais, aplicativos a serem um espaço mais seguro para crianças e adolescentes? Ele pode tirar plataformas do ar, por exemplo? Ele pode aplicar sanções de suspensão de atividade, né? Dentre outras, pecuniárias ou administrativas. Lembrando que essa agência, ela basicamente tem 3 grandes responsabilidades, né? A fiscalização da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é o uso indevido de dado pessoal, o ECA Digital, que protege menores no ambiente digital, e tem uma terceira também. O governo, há tempos atrás, colocou embaixo da então Autoridade Nacional de Proteção de Dados a fiscalização relacionada à inteligência artificial. Então, passa a ser um órgão com 3 níveis de responsabilidades e assuntos tecnológicos que vão estar sobre a sua alçada a fiscalização. Razão pela qual os 200 cargos, necessidade de orçamento, necessidade de autonomia. Obrigada pela entrevista, pela conversa. Márcio Cotts, professor de Direito Digital da FIAP. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço.